Eu sou o professor Marcelo Honório, professor de Caráter de Deus, estou lecionando aqui na escola Rema aqui. O que mais? Eu sou professor também de Judaísmo e Catolicismo na Escola de Missões, talvez isso me ajude essa noite a falar um pouquinho a respeito desse tema. Então é isso, ok? E sem mais delongas, vou pedir para você abrir no texto na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 a 10. Como diz Paulo, veria aqui nessas nações campos missionários, não? Quantos missionários será que nós teremos aqui, hein, gente? Bastante crianças e jovens aqui, né? Vocês mesmos, viu? Os velhos não vão mais, né, gente? Os velhos vão cuidar dos filhos e dos netos e o que mais? Pagar as contas e tal, enviar vocês, ok? Acharam, gente? Então, 1 Tessalonicenses 1, versículo 6 a 10 diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e também do Senhor Jesus, pois, apesar de muitas aflições, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo daqui de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor. Eu quero que vocês prestem atenção nessa região aí, só para vocês terem uma noção do que eu vou falar depois. Propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. O resultado é que nós não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam aí, e como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou da ira que há de vir. Amém? Então, como eu falei para vocês, gente, a região dessa igreja tessalônica, ela ainda existe, está lá na região da Macedônia, na Grécia, e a cidade se chama hoje Salônica. Eu gostaria muito de visitar essa cidade. Vocês gostariam, gente? Vocês gostam de viajar? Tem tanto lugar bom para ir, lugares históricos, que são registros do Evangelho, da passagem dos discípulos e dos apóstolos pelo mundo, né? Uma seria essa, que é uma igreja sensacional. Hoje é uma igreja pequena lá, mas a história dessa igreja começa com uma visão missionária. Então, a história da igreja está relatada também em Atos. Aqui é uma carta que o apóstolo escreveu, o apóstolo Paulo inaugurou essa igreja, passou pouco tempo lá, na região da Macedônia, foi expulso de lá, debaixo de pancada, mas no tempo que ele passou, ele conseguiu gerar essa e mais algumas igrejas. Então, como eu disse, partiu de uma visão missionária, não é? Atos 16... que é o contato de Paulo com essa igreja. Paulo estava querendo ir para outra região, sempre pensando em missões, queria viajar para a região da Galácia, estava projetando isso, acumulando dinheiro, vendo reservas, fazendo a sua equipe e tal, planejando, e de repente ele teve uma visão, dizendo: Paulo, passa aqui, para nós aqui, por favor, na região da Macedônia, e nos ajuda. Então, alguém clamava por uma palavra que lhes livrasse. Paulo não levou dinheiro, não levou recursos, levou uma mensagem. É isso que nós fazemos, levamos uma mensagem, também conforto, amor, mas necessariamente sempre parte de um homem e de um clamor para alguma determinada região. Então, o impacto da pregação de Paulo, Atos 16 diz: passa a região da Macedônia, nos ajuda. Atos 17, Paulo diz que ele chegou na Macedônia, na região dali, visitou algumas igrejas e tal. Depois ele se fixou ali em Tessalônica, e somente por 3 sábados, gente, nem um mês completo, 3 sábados, Paulo pregou naquela região, e diz que a palavra de Paulo foi recebida com alegria e do Espírito Santo, apesar de todas as aflições que aquela região ela sofria. Então veja só, uma oração, alguém orando: passa para cá, nos ajuda. Paulo se apronta, vai para lá e monta essa igreja poderosa, a ponto de Paulo olhar e dizer: vocês se tornaram um modelo
de toda a região da Macedônia. Então, Macedônia orando, passa para cá, para a Macedônia. E é exatamente assim que começa com as missões, como é o nosso tema. Alguém orando, clamando, querendo ouvir uma palavra, querendo experimentar dos dons, querendo ter esperança. Ok? Eu guardei aqui, gente, 4 marcas de uma igreja que serve ao reino de Deus. Quero que você me acompanhe. Talvez você perceba também essas mesmas marcas que eu vi. E o versículo 6 diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e também do Senhor. Então, tudo começa com um homem. O clamor por um homem. A oração por uma pessoa. Esse texto, gente, ele expõe mais a vida de quem se torna modelo para inspirar as pessoas, do que de fato das pessoas que se tornam seus imitadores. Está falando aqui das pessoas pelas quais podem ser modelos de inspiração. E isso revela muita coisa a respeito dos ministros que o Senhor deseja ter, das exigências que precisa ter para se abraçar no ministério, para ser um bom missionário. Tanta coisa envolvida, a gente pega às vezes na coisa muito frouxa, né? Naquela muita emoção, um dia de verbo da vida de missões, um dia vestido a caráter. Às vezes eu olho com um certo pesar em relação a isso. É um pesar pessoal, gente, fique tranquilo, tá bom? E esse texto expõe, como eu falei, mais a respeito dos líderes do que do perfil da igreja. E uma boa liderança é uma liderança que deve ser um modelo a ser imitado. Paulo era um bom modelo a ser imitado, hein, meus irmãos? Sempre envolvido com missões, sempre cuidando aqui, nunca descansando. Muito provavelmente Paulo não fazia missões, não tirava férias. Eu gosto do texto que diz: quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. O evangelho é isso, gente. Me comprometi com o ministro, tomei, aceitei, me envia, Senhor, eu quero ir e tal. Depois que foi, não tem como, não é saudável para você voltar para trás. Então, esses são os desafios de você se tornar um ministro de Cristo. Aleluia. Também se tornar um modelo a ser imitado. Ok? Então, a maior bênção para mim de uma igreja é um homem que é um modelo a ser imitado. Eu escolho igreja, gente, eu estou numa igreja pelo qual eu escolhi o pastor, porque é tudo que um homem, que uma igreja precisa, é um bom pastor, um bom líder. Paulo falou: pode nos imitar, me imite na paciência, na fé, no amor, em missões, em tudo que eu faço. Isso é muito difícil, gente, nós não temos tantos ministros aí que podem se tornar modelos do rebanho, mas aqui Paulo disse: vocês estão nos imitando a fé, graças a Deus. Então a maior bênção de uma igreja é um pastor bíblico que teme ao Senhor, que se envolve com a vida diária de adoração, de busca, de crescimento, atender pessoas. Então se torna um homem a ser imitado, né? O padrão bíblico é um líder que cuida de si mesmo e também do rebanho. As pessoas querem igrejas enormes, enormes, enormes. Precisa de uma equipe enorme de pastores ao seu lado, né? Pastores têm lá a capacidade de cumprimentar 20, 30 pessoas, querendo cumprimentar todo mundo, abraçar, beijar todo mundo. Mas somente abraçar e beijar não é cuidado, né, gente? Tem que ir na casa. Vocês sabem, então, os desafios que é um ser pastor. Vocês não vão querer ser pastor se fosse. Amém. Mas os que são... Som. Então, dito isso, exemplo que Paulo diz que os ministros têm que ser, os modelos, aqueles que serão imitados. Ele diz: seja um exemplo na palavra. Leia as escrituras, pratique, deixa ver os frutos da sua meditação, do seu alinhamento com a Bíblia. Os ministros que estão aqui pensem nisso. Também no procedimento, a forma com que vocês procedem, não somente com a igreja, com os que estão lá de fora. Modelos no amor, seja exemplo de fé e seja exemplo de pureza, ok? Então,
tudo começa com um homem. Primeira marca de uma igreja saudável, um bom pastor e um bom líder. E a segunda, essa igreja também se tornou uma igreja referente, porque ela se tornou uma influência regional para toda a região da Caia. Gente, o texto, no versículo 7 diz: vocês se tornaram modelos para todos os crentes que estão nessa região da Macedônia e Caia. Passa a Macedônia nos ajuda, formou-se essa igreja em 3 semanas, maravilhosa, um crescimento maravilhoso. E Paulo, escrevendo para eles, diz: vocês se tornaram modelos. Uma igreja que eu queria participar, gente. Então, uma boa igreja que tem um bom líder, ela também se torna uma boa igreja que se torna um modelo também a ser imitada, não é? E o que torna essa igreja um modelo a ser imitado, gente? O versículo 8 diz: partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor. Olha só, Paulo parece que incutiu neles a mensagem de missões. Paulo foi embora e diz: aí partiu de vocês e propagou-se a palavra, a mensagem do Senhor. Cristianismo é uma palavra, esperança, isso é o evangelho. E diz: não somente isto, não apenas propagou-se a mensagem do Senhor, mas também a fé que vocês têm se tornou conhecida por toda parte. Olha só, gente, partindo de vocês, a mensagem do Senhor e também a fé que vocês têm, ok? Também se tornou conhecida por toda parte. Deixa eu fazer uma pergunta: você tem fé? Amém, com certeza tem. Amém. Você está aqui porque provavelmente você sabe que deveria estar aqui, não é? Não é porque tem um ar-condicionado bom, não é porque tem um grupo de música bom. Você está aqui com propósitos, amém, meus irmãos? Eu espero que sim, não é? E a pergunta que eu faço é, aqui fala a respeito de uma fé que se tornou conhecida. A pergunta que eu faço sempre é, e me pergunto: a sua fé é uma fé viva? Ou é uma fé morta? A pergunta é bem simples, porque eu sempre, dando aula, né, as pessoas, quando se fazem uma pergunta assim, as pessoas são tão rápidas a dizer: não, a minha fé é viva, aleluia. Mas fé viva se vê, ela se percebe, gente. Não é no que se fala, não. É como se vive. Olha só, uma igreja com uma fé viva se tornou um modelo. O pastor quer, evidentemente, que essa igreja se torne um modelo, luta para isso. Mas os modelos serão vocês daqui diante. Cada um de vocês aqui, mais novo ou mais velho. Camisa do Brasil, da Espanha, vestido de francês, sei lá, de árabe. É você, lindão. É você, lindona. Fé viva, ok? Ele diz, Tiago diz assim: meus irmãos, que proveito tem se alguém disser, eu tenho fé, mas não tiver obras nenhuma? Que proveito tem isso? Ele chega a dizer que essa fé se assemelha à fé do próprio diabo. O diabo também crê que tem Deus. Que proveito tem se alguém disse, eu tenho fé, mas não tenho obras? E a pergunta que Tiago faz é, essa fé pode salvar, meu amigo? Ele diz mais, assim também, fé, se não tiver obras, está morta. Fé morta. Por isso a pergunta, sua fé é viva ou sua fé é morta? Quem vai dizer, gente? Não é você, são suas obras, sua vida, seu cristianismo, seu amor, seu apego, a sua obediência à palavra. Não é você com a sua boca, eu tenho fé, eu sou crente da igreja batista, presbiteriana, sou crente do Verbo da Vida, Bola de Neve, sou crente da igreja do pastor Sassá, do Decantablabaci, tem essas igrejas, viu, gente? Sou ovelha do pastor Pereira e tal. Não é isso que diz se a sua fé é viva ou morta. Sua fé, ela é viva ou morta se você tem boas obras praticadas na sua vida. Obras que te recomendem. Pastores tem que ter, evidentemente, mas e você, gente? Ele diz mais, você tem fé, eu tenho obras. Ele diz, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras
com a minha vida cristã, vou te provar que eu tenho fé de fato. Você crê que em Deus existe só um Deus? Isso é sua fé? Sim, mas o diabo também crê. E por isso estremece. Quais obras, meus irmãos? Olha só que coisa linda. No novo nascimento, nós somos criados para coisas boas. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios diz, nós somos feituras do Senhor. Pense isso, você é feitura do Senhor, tá bom? Quero que você imagine um artesão fazendo um trabalho. Tem algum artesão aqui, gente? Algum pintor? Não tem nada, né, gente? Nunca tem, nenhum artesão, nenhum pintor. Tá bom, mas olha só, se você for num artesão e você faz algum material, ok? Você faz o material para achá-lo bonito, para tratá-lo como filho, ou você faz um material para usá-lo? Ninguém entendeu, vai entender já já. Então, somos feituras dele, né? Ok? Deus nos fez feituras dele em Cristo Jesus para boas obras. Então, há boas obras pelos quais, ou somente as que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tem o meu querido irmão ali, quando ele nasceu lá, chorando no hospital, Deus preparou boas obras para que ele andasse nelas. O jovem aqui, ali, acolá, todos nós. A questão é, somos uma igreja viva, envolvida com a obra do Senhor. Sabemos qual é, por que nascemos, que propósito nós nos tornamos feituras do Senhor, para que Deus criou Marcelo Honório, ou você, ou pastor Eli com certeza já descobriu, não é? Então, você sabe responder, a pergunta é bem simples, bem sincera. Você sabe responder, gente, se alguém lhe perguntar, meu irmão, por que você se converteu? Dê uma olhada no seu irmão, sem perguntar com palavras, somente com olhar. Por que você se converteu? Talvez, gente, essa seja uma resposta que você precisa urgente, antes de Jesus voltar, e você ficar que nem aquele urso do pica-pau que fica correndo de um lado para o outro sem saber o que faz e para que ele, sei lá, o urso do pica-pau. Outra pergunta, alguém já lhe disse qual foi o propósito pelo qual Deus lhe criou? Nós temos quantas pessoas aqui, pastor? 200 pessoas? São 200 propósitos criados aqui. Eu fico pensando quantos propósitos estão sendo alcançados. Eu gosto de perguntar a gente. Como eu falei, eu sou professor de história da igreja. Existem pessoas que marcaram a história da igreja de forma tão forte. E nós, gente? E nós, gente? Vamos fazer missões uma vez por ano, com camisas e vestidos a caráter. E essas nações aqui... eu tenho um campo missionário, há coisas a fazer. O tema diz que nós pelo menos começamos missões com um homem ou com uma oração, passa a Macedônia e nos ajuda. E também diz que elas continuam por meio de oração. Ok? Então, vamos ver o propósito da nossa conversão. Eu ia pedir para que você prestasse bem atenção nesses dois textos que nós vamos ler, porque ele vai responder quais são o propósito da nossa criação. Ok? De uma forma geral, mas ele vai responder. Então, versículo 9 e 10. Estão aí com o versículo 9 e 10? Se você anotar, gente, vai ser sensacional. Porque se alguém perguntar qual é o propósito que você nasceu de novo, que você se converteu, está aqui a resposta bíblica que você precisa dar e se convencer, tá bom? Então, é 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 e 10. Paulo diz, vocês deixaram ídolos. Ídolos é tudo aquilo que nós fazíamos, tal, vamos colocar assim, a maioria aqui não era incrédulo, ou não era idólatra, tal, mas Paulo está dizendo que eles deixaram os ídolos. Aí ele diz, vocês se converteram, ou seja, vocês mudaram o caminho, agora vocês se voltaram para o Senhor. E ele diz, vocês se converteram para quê? Para servir a Deus. Ele não diz somente isso, gente. Ele dá uma ênfase tão gloriosa que ele diz, você está servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Isso me impressiona, gente, porque eu posso participar, ou ser convocado para trabalhar para a maior empresa nesse Brasil, ou a maior empresa no mundo, mas não existe maior honra do que se converter para servir a Deus vivo. É uma convocação. Não dá, você não vai trabalhar numa empresa que você não quer trabalhar,
ou que você quer muito trabalhar, você vai chegar lá e ficar tomando café, ir no banheiro, você vai dar produção. Qualquer empresa, uma empresa boa, nós trabalhamos para o Deus vivo e verdadeiro. Que produção teremos que dar? Temos que nos envolver de alguma forma. Essa é a ideia. Então, vocês serviram para o quê? Estimar, gente, acabei de dizer, servir. Vocês se converteram para servir. E o que mais? Que mais, gente? Aguardar do céu Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra de uma ira vindoura. Está aqui o motivo pelo qual você deve começar a pensar no porquê, qual é o propósito da sua vida, se você tem 8 meses, 1 mês, 10 meses, não começa a se pensar tão novo assim, mas se você tem 80 anos ainda, e se converteu agora, qual foi o motivo? Primeiro, e o segundo, aguardar do céu, enquanto servimos ao Senhor aqui, todos os dias, com essa honra maravilhosa de dizer, eu sou um ministro de Cristo, eu nasci para servir ao Senhor, eu estou de olho na volta dele, vai ser rápido, nós não temos muito tempo, temos essa urgência, eu não quero perder um único dia sequer. Eu vou dizer, Satanás é um bom vendedor. Eu queria pegar na mão de Satanás, parabéns. Você trabalha muito. Está inventando coisas novas hoje, hein, gente? Satanás me surpreende. Hoje eles criam os Therians. Vocês já viram o que são os Therians, gente? Nem na minha geração era a coisa mais absurda. Então, enquanto servimos a Deus, esse é o propósito, o que fazemos? Esperamos com expectativa o retorno de Cristo. Eu falo uma coisa, gente. Você já casou, você que casou, você que é noivo e você que foi noivo. Você noivo, você casaria com uma noiva que não tem a menor expectativa de conhecer? Quem faria isso, por favor? A noiva não quer nada com o noivo, não quer nem que ele volte, nem pensa nisso. Que noivo que vai voltar sem gerar uma expectativa? Existe gente com a expectativa do retorno. E essa expectativa impõe eles, ou empurra eles, ou encoraja eles a servir ao Senhor. Mas sabe o que eu posso fazer? Por favor, me ajuda. O que eu preciso fazer? Você precisa orar ao Senhor. Você precisa descobrir o seu chamado. Está aí os seus dons, os seus talentos. Cada um faz uma coisa. Ok? 95%. Parece que foi o pastor Bud que diz isso, 95%, o irmão Reagan diz, 95% do corpo de Cristo não são chamados para os 5 dons ministeriais, não são pastores, não são profetas, não são evangelistas, não são mestres, não são apóstolos, é gente do povo. Qual é o serviço que eles prestam? Muito provavelmente é o serviço que você já faz lá fora. E eu sou Marcelo, eu corto o cabelo. Então sirva ao Senhor assim. Ore pelos seus clientes, evangelize lá, ponha as músicas cristãs. Se alguém no cabeleireiro, você sempre conversa com rapaz, conta os seus problemas, meu cabelo está caindo, estou doente, estou com dor de garganta, minha mulher me bateu, sempre tem assunto, tipo Uber, gente. O Uber também é excelente, não é? Uber, se eu fosse motorista de Uber, sempre o pessoal quer contar, está atrasado, está com dificuldades. Sirva ao Senhor. Sabe o que você precisa falar para o mundo, gente? Esperança. Esperança. Há um Deus que ama você. Ama você. Há um Deus que quer acolhê-lo. Ele quer ter você como filho. Eu posso orar por você? Diga isso a eles. Não, eu não estou dizendo que eu vou orar a vocês. Põe louvor. Eu posso cantar uma música aqui para vocês? Cante. Se ele não gostar, cante baixinho. Se ele reclamar, bater a porta, Deus abençoe. Nós estamos aqui para falar de esperança. Quem faz coxinha, faça a melhor coxinha da região. Cobra um preço bom, baratinho. Diga que ore pela massa. Não use qualquer tipo de óleo. Não sei como servir ao Senhor fazendo coxinha. Sou professor, eu sei o que eu preciso fazer. Eu gasto horas e horas e horas. E isso é algo que eu vou prestar contas ao Senhor, preparando aulas e slides. E tem que ficar botando força no Miguel, para ver se o Miguel aprende um pouquinho. Eu vi, gente, um vídeo assustador, um professor chorando nos Estados Unidos.
chorando, ele estava chorando, desesperado. Ele tinha feito tudo o que ele podia, ele fez, ele pintou, ele deu todos os detalhes possíveis. As pessoas só tinham que completar 4 frases, tipo aquela: quem tem boca vai a... Só isso. As perguntas, 4 perguntas vão assim. E eles erravam. É um desespero para o professor, gente. Cara de sono, cara de bravo, celular, levanta, boceja. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Então, a dualidade da fé, o grande desafio da fé, meus irmãos, não é apenas saber que Deus existe, mas é entender que você, igreja, foi equipada para o serviço. Amém? Para que nós nascemos? E esperar a sua vinda. Volta Jesus. O noivo deve ser lindo, Jesus, deve ser lindo. Ele vem com um séquito glorioso. Nós vamos subir na verdade, seremos arrebatados. Aquele encontro maravilhoso. Mas a igreja não está nem aí. Nem sabe por que se converteu. E sabendo agora, muito provavelmente não vai mudar nem um pouquinho a sua posição em relação a isso. Então, voltando ao texto, versículo 6 diz: vocês se tornaram imitadores de Cristo também. Olha só o padrão de Cristo, gente. Como é que nós podemos aprender ou imitar a Deus? Se é possível, Marcelo, como imitar a Deus, não é? Texto de João 14:10, na NVT, que vocês não têm aí, diz assim: você não crê, disse Jesus, que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Aí ele diz: as palavras que eu estou falando a vocês não são minhas. Meu Pai, que permanece aqui comigo, Ele realiza suas obras por meu intermédio. Como Deus vai realizar as suas obras hoje, gente? Por meu e por seu intermédio. Se você não está trabalhando, servindo ao Senhor, Deus não está fazendo absolutamente nada por seu intermédio. Nós erramos muito quando incentivamos uma vida boa, próspera, tal, mas a contrapartida é: sirva ao Senhor. Ok? Ninguém de fora, os carecas aqui, todos envolvidos, os de barba, os de cabelo, os barrigudos e os não barrigudos, todos. Crianças, jovens, uma igreja assim, padrão igreja Macedônia. Então a obra pertence a Deus e nós fomos convocados para servir quem? O Deus vivo e verdadeiro. Ok? Jesus dizendo em João: eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, para fazer a vontade do meu Pai. Para isso Ele me enviou, ok? Então o texto de Efésios diz assim: então, gente, sede, pois, imitadores de Deus. Como? Como filhos amados. Imitar a Deus como filho. É possível, sim. Coisas que Deus vai fazer: abrir o mar vermelho e, sei lá, mandou fogo do céu. Não vou fazer. Mas o que um filho pode imitar o seu pai, eu devo fazer. O texto do Velho Testamento diz: eu sou o Senhor misericordioso. Ele diz: sede misericordiosos como é o vosso Pai Celestial. Imitar ao Senhor, eu posso imitar ao Senhor sendo misericordioso. Tá bom? Vou dar aqui uma ilustração que vai funcionar. Imagina que você é um artesão e você cria um pincel. Sabe o que é pincel, gente? Sim, não é, gente? Pincel é simples, tá bom? E você é um grande artesão, faz com a melhor madeira, gasta tempo, não é? Com carinho. Eu gosto do trabalho dos artesanatos, não é? Não é que nem os meus, tudo horrorosos, né? Nem as minhas pinturas são horrorosas, mas existem gente muito boa fazendo. Mas você imagina um grande artesão, ele faz um pincel maravilhoso, olha e diz: uau, ó, você é o cara mesmo. Parabéns, vou colocar você aqui. Você acha, meus irmãos, que esse pincel, deixado em algum canto especial, está cumprindo o propósito para ele foi criado? Óbvio que não. Mas quando ele vai para a mão de um pintor, e quando o pintor pega ele, dá a primeira pincelada, ele cumpriu plenamente aquilo pelo qual ele foi criado. Ok? Quando o Espírito Santo toma a sua vida, que Deus criou,
e você trabalha, oferece o serviço ao Senhor, você está cumprindo exatamente o propósito para que você foi criado. E um poema judaico diz assim: eu não amei tudo que eu posso amar, senão agora, quando? Nós, mais velhos, não temos mais tempo nenhum para perder. Os jovens acreditam que tem, mas o mundo é esquisito, tem perigos na esquina, o Jesus pode voltar, então tem que ser já, igreja missionária envolvida, vestido de árabe, orando pela Arábia, com a camisa do Brasil, todos aqui. Quero olhar para o olho de cada um, assim, dizer, você sabe para que você nasceu, qual é o propósito da sua vida, o que é que você faz no corpo de Cristo? Ah, Marcelo, eu sou médico. Aí o seu chamado, médico, seja o melhor médico. Não é o melhor para se gabar, ganhar mais dinheiro, para servir, talvez nem ganhar dinheiro, servi-lo ao Senhor. Diga, Senhor, vou tocar nessas pessoas em nome de Jesus. Lembro de um médico americano, esqueci o nome dele, neurocirurgião, fazia cirurgias muito complicadas, separava crianças que tinham duas cabeças não, que estavam unidas pela cabeça. Ele era o especialista nisso, mas chegou um dia, ele estava fazendo a cirurgia de, parece que 2 crianças mexicanas, e estava super difícil, eles não estavam conseguindo, horas e horas e horas e horas e horas. Ele chegou para Deus e disse: Senhor, aí eu já fui até o meu limite. É claro que as crianças precisavam dele, ele diz: já fui até o meu limite, Senhor, mas o Senhor criou essas cabeças aqui, o Senhor sabe exatamente o que deve fazer. Ele diz: Senhor, confio em Ti, vou voltar lá, e vou fazer aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Ok? Provérbios diz assim: bem-aventurado o homem que não se estriba no seu próprio entendimento. Pastor Eli, sei lá quantos anos vendendo casa, quantos, sei lá, meu Deus do céu, 40 anos, diz ele, mais ou menos, né, pastor, por aí. Para lá de 40 anos vendendo casa. Sábio, know-how, experiência, ele podia se orgulhar disso, mas ele vai dizer: Senhor, eu não sou mais inteligente do que o Senhor. Ok? Dito isso, servir é, portanto, o ato da criatura cumprindo a função exata para a qual o Criador a desenhou. Marcelo cumprindo a função exata para a qual Deus me criou. Eu já sei, meus irmãos, não sei se eu descobri velho, talvez eu tenha descobrido mais novo, mas eu estou fazendo. Um dia eu vou prestar contas, ok? Tem uma ilustração que eu faço, estou quase acabando, gente, que foi a seguinte: eu estava em Guaratinguetá, e eu estava pregando sobre um livro do John Bevere que diz que é Movidos pela Eternidade, né? Nós trabalhamos aqui de olho na volta de Cristo, cumprindo exatamente a função pelo qual o Senhor nos criou. No final veio uma senhora, meus irmãos, beirando lá os seus 80 anos, e ela trouxe um garoto. E ela falou: olha, Marcelo, eu descobri, Marcelo, com 80 anos o meu chamado. Fiquei surpreso, com 80 anos, gente. Eu fiquei, meu Deus, ela podia começar bem antes. Não, ela tinha que começar exatamente naquele momento. Talvez ela se preparou, ou Deus a preparou por 80 anos, para cumprir uma missão simples. Ela chegou, trouxe o neto dela, disse: está vendo esse aqui, meu neto, Marcelo? Falei: sim, senhora. Ele disse: Marcelo, ele acaba de perder o pai e a mãe, num acidente de trânsito. Quem sobrou, Marcelo? Eu. Sabe qual é o meu chamado, a minha vocação? Nem respondi, só balancei a cabeça dizendo que não. Ela disse: eu sei agora que o meu chamado é cuidar desse menino. Até o meu último suspiro. Para quê, Marcelo? Porque eu já ouvi promessas de Deus acerca do ministério dele. E eu sou responsável para mantê-lo no caminho da verdade, para levá-lo ali para a igreja, para orar por ele, para que ele alcance isso. Ou seja, ela descobriu o chamado dele, criar os filhos. Talvez ela tenha vivido, do neto, vivido mais 2, 3 anos. Mas ela se empenhou
E quanto tempo, gente, o Senhor a preparou para aquele momento, cuidar do neto. Não é sensacional, gente? Talvez demore o seu, você está aí batendo cabeça, brigando em casa com a mulher, com o vizinho, com o cachorro, mas vai ter um tempo que você vai ter que encarar o seu chamado. Meus irmãos, é melhor fazê-lo agora. Ok? Amém, graças a Deus. Então essas são as marcas de uma igreja vitoriosa, uma igreja que tem um pastor que pode se tornar modelo, um pastor que é um modelo de fé viva, praticante, que trabalha com missões. E o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso sonho, o nosso anseio como pastores é incutir isso, enxertar isso na cabeça do povo, sobretudo naqueles que estão mais perto da gente, tá bom? Então, para encerrar, gente, tudo começa com um clamor por um homem, não é? E nós cantamos hoje, eu serei pai de multidões. Eu não sei se é assim que canta, eu não conheço a música. Pai de multidões e muitas gerações. Eu pergunto, será que vai? Até dançamos, serei. Não é dizer, meus irmãos, não vai acontecer por acaso, de qualquer forma. Talvez ninguém era tão chamado quanto Paulo, né? Mas Paulo não foi por osmose também, simplesmente caiu, ele trabalhar. Paulo disse que trabalhou muito mais, então tem trabalho para fazer, para se tornar pai de multidões. Mas eu vou dizer um que eu conheço. Nós conhecemos. Apóstolo Bud, gente. Eu vou dizer, gente, eu leciono história da igreja, eu falo dos grandes movimentos cristãos, o movimento metodista com Joe Wesley, todos os demais, gente, com Charles Spurgeon, os batistas. Gente, poucas pessoas, eu me convenci, se comparam ao apóstolo Bud. Apóstolo Bud, a história dele é que ele é alguém muito simples. Nasceu numa cidade muito simples, Cullman, no Alabama. Pouquíssimas pessoas lá. Um insignificante, caminhoneiro, disse que andava armado, revólver 38, 5 balas. Ele conta. Ele diz que já foi da Ku Klux Klan, você não imagina que seja isso. O Alabama é cheio disso. Ele contando a história dele. Mas nasceu com um chamado e com uma vocação. Ok, gente? Eu vou dizer mais, gente. Quando ele se converteu, tem toda a história da conversão, de fazer o rema, né? Vocês estão fazendo o mesmo rema, a mesma matéria. E quando ele ouviu o chamado, vá para o Brasil. Parece que tem alguém orando por você lá. Envia um homem, passa ao Brasil e nos ajuda. E Bud veio para o Brasil com Jam. E vou dizer, fazendo algumas perguntas a você, a importância de Bud. Gente, por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa de Bud. Nós nunca nos veríamos se Bud não tivesse vindo para o Brasil. O Ministério da Verbo da Vida não existiria, vocês estariam com o nome, qual que é o nome antigo, pastor? Seriam renovados ainda, uma grande igreja, excelente igreja, que é a mesma verdade contra o nome. Mas muitas pessoas não aconteceria, seria um mundo praticamente paralelo, para vocês terem uma ideia. Gente, se Bud não viesse, não obedecesse, se não quisesse vir para o Brasil, eu vou te dizer o que acontece. Gerações não surgiriam. Eu vou dizer, na minha vida, um exemplo, e na vida do pastor Eli, da sua esposa. Por que Catarina Honório de Melo, e por que Timóteo Honório de Melo, os meus netos, existem? Por quê? Não foi porque André pegou Estela, minha filha, não. Não foi por isso. Elas existem, essas crianças existem, porque Bud veio para o Brasil. Se Bud não viesse para o Brasil, essas crianças nunca existiriam. Por quê? Estela conheceu André no Verbo da Vida, cada um de uma igreja. Criou-se o Verbo da Vida, eles se conheceram lá, e está lá 2 bebês. Por quê? Porque Bud obedeceu. Pode dizer a mesma coisa de Juliano e Tiago. Por que os seus netos existem? Se conheceram aqui. Gerações e gerações e gerações serão formadas por causa da obediência de um caminhoneiro simples. Sou médico, sou professor. Bud era um caminhoneiro. Tinha uma fé prática, persistente, firme e perseverante. Ok? Vou dizer aqui, gente, alguém orou por Bud, não é? Vou dizer exatamente aqui o alcance da presença global hoje do Ministério da Vida por causa da obediência de Bud. Se ele viesse, não existiria isso aqui. Nós temos no Ministério mais de 500
550 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. 550 não existiriam se Bud não viesse para o Brasil, o casal. Tudo começa com um homem. Temos presença internacional ali no Brasil, a 14 nações também. Por causa de quem? De Deus, por causa de Bud. Se não tem um homem, não tem missões. Educação e treinamento, Centro de Treinamento Bíblico Rema, mais de 120 unidades no Brasil. Rema no exterior, 5 unidades, Angola, Argentina, Chile, Japão e Portugal. Um homem simples. Obedeceu, simples de fé. Escola Bíblica Verbo da Vida, fundada em 2019, opera de forma híbrida em 220 países, desde 2020, em 6 polos internacionais, 4 na Europa, Portugal, Inglaterra, Espanha e Suíça, além também de Japão e Moçambique. Por que existem? Por causa de Bud. Por causa de um missionário. Escola Ministerial Verbo da Vida, 2 polos, Leiria, Portugal e Orlando, nos Estados Unidos. Então, aquele irmão aqui que é mãe do pastor de Orlando, Diego, né? 3 associação de membros, Associação Ministerial Verbo da Vida, eu, pastores, são associados ao Ministério Verbo da Vida, mais de 2.000 ministros. Eu pensando em mim, eu digo, eu não sei onde eu estaria, eu estaria na Batista, falando mal, não sei de quem. Eu não sei se eu estaria casado, eu não sei se eu estaria dando aula. Eu seria um cara chato. Bud me ajudou. A Associação Alumni, do que os alunos poderão participar, mais de 2.500 associados. Trabalho para tanta gente. Centro de Cura Rema, mais de 40 unidades distribuídas no mundo. Tem o Centro de Cura aqui, pastor? Centro de Rema. Editora Rema, não sei quantos livros publicados, você pode dar uma olhadinha ali. Agência de missões, dezenas de missionários graduados. Por causa de quem? De Deus? Não, também. Por causa de Bud também. A associação, eu preciso de um homem, disse o Senhor. Diz, a oração do Macedônia é, passa você para cá, Paulo. Nós não queremos anjo, não. Passa você, por favor, e nos ajuda. E a igreja se tornou esse sucesso. Amém, gente? Amém. Finalizei. E quero fazer uma oração bem sincera a cada um de vocês aqui que não está trabalhando. Ninguém mandou vir essa noite. Amém? Eu vou dizer uma frase que eu digo sempre, eu não oro toda hora, mas quando eu oro, eu oro. O que quer dizer? Não é toda hora que eu estou orando, tem hora que eu estou dormindo, comendo, conversando, fazendo alguma coisa. Mas quando eu falo eu vou orar de fato. Eu vou render a minha vida ao Senhor. Eu vou pedir 2 minutinhos para contar uma história. Eu tinha 15 anos, estava na sala de som da igreja, uma igreja pequena, estava ouvindo o pastor pregar, eu e meu amigo Celso. De repente o pastor fez uma pausa longa, eu e o Celso percebemos, e eu fiquei quieto, ele ficou também, e nós olhamos um para o outro. De repente o pastor voltou a falar e disse, meus irmãos, eu tenho um recado de Deus urgente para cada um de vocês aqui. Eu tomei um susto, achei Jesus vai voltar coisas do tipo, e eu nem tinha casado, gente, nem tinha arrumado namorado. Eu falei, Celso, e agora, meu amigo? E o pastor disse, eu tenho a ordem de Deus de dizer que cada um aqui faça uma oração daquilo que mais deseja na sua vida, de forma sincera. Você crê que eu estou dizendo da parte do Senhor? Eu criei como se fosse Jesus falando para mim. Jesus se materializando ali, aparecesse até com as mãos furadas, e estava dizendo, Marcelo, o que você quer que eu te faça? Eu tinha 15 anos. O que um jovem de 15 anos quer? Um pouco de sucesso, um emprego, uma namorada, coisa simples. Um skate, não tinha celular, tinha o quê? Tinha um relógio Champion, não é, pastor? Tinha uma prancha de surf, skate, coisas de jovens. Mas eu entendi, naquela hora eu engoli seco, né? E disse, amém. Aí ele disse, vamos nos ajoelhar, vamos orar, cada um tem 1 minuto aí para fazer o seu pedido ao Senhor. Eu me ajoelhei no meu canto, Celso no dele. E sabe o que eu disse, gente? Eu sou tão agradecido àquele menino, de coração. Eu olhei profundo no meu coração e disse, Senhor, eu quero uma coisa. Eu quero ser fiel ao Senhor até a minha morte. Eu quero viver e morrer
para Jesus. 15 anos. Depois o Celso: Marcelo, o que você pediu? Eu falei: Celso, eu pedi para ser fiel ao Senhor até a minha morte. Viver e morrer para Jesus. Ele falou: uau, meu amigo! É isso mesmo que você pediu? Cara, que inveja de você, meu amigo. Sabe o que eu pedi, Marcelo? Eu falei: fale. Não tenho coragem de dizer o que eu pedi. Meus irmãos, eu vivo agradecido àquele menino de 15 anos que fez aquela oração e encarou aquele momento de oração como algo real. Eu nunca me esqueci e todas as vezes eu digo: serei fiel ao meu Senhor, vou viver e morrer para Jesus, tendo ou não, tendo suprimento, comida ou não, vou viver e morrer para Jesus. Nós vamos fazer essa oração agora. Por favor, cutuca o Senhor, não peça. Miguel, acredito em você, meu parceiro. Não, vamos voltar a falar sério aqui, vamos orar, ok? Agora vai dar 7h40, são 7 mesmo horas, 7h47, né? Nós vamos gastar 1 minuto orando. Vou pedir para o meu parceiro, você vai orar em silêncio, peça acerca do seu chamado, do seu ministério, do propósito. Não peça coisa, gente, por favor. Não peça casa, saúde para ninguém. Peça para você, diante da sua responsabilidade de servir ao Senhor, a propósito pelo qual você nasceu. Eu quero que você ore agora. Amém? Pai Celestial, diante do Senhor, nós nos colocamos mais uma vez. Eu para agradecer, Senhor, e renovar o meu voto, o meu pedido, olhando nos olhos do Senhor, dizendo: eu quero viver e morrer para o Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor até a minha morte. Não quero mais nada, Pai. O Senhor já me deu tudo. Família, amigos, irmãos, igrejas, ministério, pessoas que me ajudam. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser um instrumento do Espírito Santo. Eu quero ser o pincel colocado na tinta e molhado na parede, Pai. E molhado todos os dias, Pai. Eu quero acordar pensando no Senhor. Eu quero aguardar a vinda do Senhor. Eu quero ter prazer. Eu quero ser um cristão de fato. Eu quero ter respostas para o mundo, Pai. Eu quero ter um abraço sincero. Eu quero ter uma oração. Se eu não conseguir curar, Senhor, eu vou estar perto, Pai. Quero amar e respeitar os meus irmãos, os meus amigos. Quero amar a Jesus intensamente, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Essa é a minha oração, Pai. Eu oro agradecido, no precioso nome de Jesus. Amém. Pastor Eli.